Damos início a mais um programa Anatomia do Poder. Como fazemos todos os domingos, levamos ao lar dos brasileiros visões do poder parcial através das figuras dos que o detêm. E aqui temos hoje dois representantes da maior empresa de nióbio do mundo. Telespectadores talvez nem saibam o que seja nióbio e nem saiba o que representa isto no momento para a riqueza do Brasil, como exportadores que são. Tem havido uma campanha grande, absolutamente infundada, principalmente aqueles que não conhecem o que representa o nióbio, de que nós estaríamos exportando riquezas, minérios importantes do Brasil que seriam necessários ao país. Tendo estudado e tendo inclusive dado um parecer para a empresa, verificamos que, em primeiro lugar, todas as necessidades do Brasil são perfeitamente atendidas pela fábrica. Em segundo lugar, a exportação segue os padrões internacionais. Em terceiro lugar, é a maior fábrica do mundo, é a maior indústria processadora deste minério que vai ser explicado pelos nossos convidados no mundo. Temos, portanto, esse privilégio. Então, eu os convidei para explicarem ao telespectador o que é o nióbio, como efetivamente isso tem sido útil à economia nacional, como isso é utilizado aqui, e nas figuras de dois dos seus mais expressivos representantes, do seu presidente e da sua diretora jurídica, doutor Eduardo Ribeiro e doutora Renata Ferrari. Muito obrigado por estar aqui no nosso programa. Eu já queria que explicasse para o telespectador, quando elaborei o parecer, a Renata me deu uma verdadeira aula do que era o nióbio, para daí me convencer e poder dar o parecer jurídico. Eu gostaria que fizesse isso para os nossos telespectadores, Eduardo. Ok, muito obrigado, doutor Ives. O nióbio é um metal. E 90% da utilização de nióbio está associada à indústria siderúrgica. O nióbio é utilizado para melhorar a propriedade de aços. Pode ser a resistência, a tenacidade, formabilidade. Então, 90% do nióbio é utilizado para melhorar a propriedade de aço. Que aço? Aço para produzir um automóvel, aço para produzir uma ponte, uma construção, um navio. E o nióbio, ele em pequenas quantidades, o que são pequenas quantidades? Gramas de nióbio por tonelada de aço, ele aumenta a propriedade. Então, é um metal muito importante para a indústria siderúrgica. Existem outras aplicações do nióbio, por exemplo, para produzir ligas para turbinas de avião, para supercondutores, mas essas outras aplicações que nós chamamos de aplicações especiais representam 10%. A Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, CBMM, ela possui a maior reserva em operação de minério contendo nióbio. Mas a empresa não exporta o minério, não exporta o concentrado desse minério, ela exporta os produtos finais de nióbio. E o principal produto é o ferro-nióbio. É interessante. E, Renata, os problemas que vocês tiveram de má interpretação do que nós estaríamos exportando, minério estratégico, fundamental para a guerra, vocês têm levado autoridades brasileiras para mostrar que isso não é verdade, não? Isso mesmo, doutor Ives. A companhia, ela, há uns anos atrás, iniciou um programa de esclarecimento, né? Porque não basta fazer certo, a gente tem que, de fato, esclarecer e essa oportunidade que o senhor nos concede é uma honra e um privilégio. A CBMM, como o Eduardo disse, ela não vende minério, ela vende um produto final de maior valor agregado em sua cadeia. Nós exportamos, com 5% aproximadamente da nossa produção, a gente atende 100% do mercado nacional. 95% da nossa produção, ela é exportada. Por quê? Porque a gente vende, como o Eduardo mencionou, para a siderurgia e os maiores produtores de aço estão na China, Europa, etc. Esse desconhecimento em relação ao valor do nióbio,
ele é de fato muito grande e é importante mencionar que a CBMM ela tem subsidiárias no exterior, que são subsidiárias comerciais, que vendem o nosso produto lá fora. E nós deixamos lá fora, como o senhor pôde constatar, vendo todos os balanços das nossas subsidiárias, a gente deixa lá fora a menor margem para respeitar as regras de preço de transferência de todos os países. O lucro da CBMM é feito aqui no Brasil. A CBMM ela não é uma empresa brasileira apenas em seu capital social, que é predominantemente brasileiro. Ela é brasileira porque toda a tecnologia é gerada no Brasil, porque os empregos de maior valor agregado são gerados no Brasil, são aproximadamente 1.800 empregos gerados no Brasil. Toda a tecnologia foi gerada no Brasil. Então, outra questão que é importante se abordar aqui é o nióbio não é raro, como é dito por aí. Nióbio, existem mais de 527 carbonatitos no mundo, espalhados pelo mundo inteiro, sendo que desses 527 carbonatitos, 85 já foram classificados como reservas, porque tem estudos de geologia necessários para demonstrar que esse carbonatito é uma reserva. Então, o que diferencia o Brasil? O que colocou o Brasil nessa posição e a CBMM nessa posição de líder do mercado? Foi a tecnologia, foi a legitimidade da CBMM perante seus clientes. Então, a CBMM, há 60 anos atrás, começou um programa muito sério e sustentável de venda de produtos de nióbio, de maior valor agregado, e esse programa dura até hoje e é um orgulho muito grande fazer parte de uma empresa como a CBMM. O doutor Eduardo Ribeiro, o nível hoje, a dimensão, o nível de capital, de volume de exportação, o que nós teríamos com a CBMM? Ok. Então, antes de explicar o volume de exportação, eu queria falar um pouco do mercado. Então, quer dizer, mas o volume que representa a entrada de divisas para o Brasil. Perfeito. Eu vou responder. O mercado do nióbio hoje é de cerca de 90 mil toneladas ano, mercado mundial. Para ter uma ideia, na década de 60 era menos de 1.000 toneladas. Então, esse mercado de 1.000 toneladas na década de 60 para 90 mil foi um desenvolvimento importante em conjunto da CBMM com a indústria siderúrgica. Então, esse mercado de 90 mil toneladas, a CBMM hoje tem cerca de 75% desse mercado. Então, nós temos exportado em torno de 60 mil toneladas de ferro-nióbio, que é o principal produto, e vendido no mercado interno de 3 a 4 mil toneladas. Se somarmos todos os produtos de nióbio, houve anos que chegamos a 70 mil toneladas. Do ponto de vista de receita líquido, isso tem variado em torno de 4,5 bilhões de reais por ano a 5 bilhões de reais por ano de receita. Dessa receita, tem uma parcela que é o custo de produção e em torno de 1 bilhão de reais por ano são pagos na forma de impostos, de 500 a 550 milhões de reais por ano são pagos à Codemig, que é parceira da CBMM por meio de contrato, uma sociedade em conta de participação. Então, e 1,5 bilhões de reais é o lucro líquido da empresa e uma parcela disso distribuída para os seus acionistas. Então, nós temos que impostos mais Codemig tem um tamanho semelhante ao lucro líquido da empresa. De um interesse nacional muito grande. Agora, vocês fizeram menção de que o chamado a utilização estratégica seria em torno de 10% apenas, que a grande utilização seria não para supercomputador, processadores, inclusive para armamentos, para uso militar. O grosso de 90% seria para a indústria normal, né? Para linha branca, por exemplo. Né? E por que nessa campanha que fazem contra a companhia, se faz menção de que são metais estratégicos
que é utilizado, vocês falaram em turbina de aviões, e sendo um valor tão pequeno, um percentual tão pequeno em relação ao grosso da utilização da produção. Então vamos lá. O aço é o material de engenharia mais utilizado. Então, se não houvesse o nióbio, seria possível fazer aço com as características necessárias para suas aplicações? E a resposta é sim. Não da melhor maneira, não necessariamente com a melhor propriedade e não com a melhor relação custo-benefício. Mas se não houvesse nióbio, um conjunto de outros elementos poderia transmitir ao aço as suas propriedades. Custaria um pouco mais. Então, se não houvesse nióbio, a indústria siderúrgica sobreviveria? Sobreviveria, talvez não com a mesma qualidade de produtos entregues para o mercado. Mas o aço é o principal produto de engenharia. Então, na minha visão, mesmo 90% sendo utilizado em aço, a principal razão para considerar no mundo, aí não no Brasil, o nióbio estratégico, é porque hoje existem basicamente 3 fornecedores de nióbio. Existem várias reservas no mundo, mas o mercado é pequeno. Pelo fato do mercado ser pequeno, as reservas que existem no mundo não estão em operação. Então, um dia que o mercado para o nióbio aumentar, provavelmente outros produtores fornecerão nióbio. E existem reservas na Rússia, na África, na Austrália, Estados Unidos, Canadá. Então, o problema do nióbio não é a disponibilidade de nióbio, mas sim o tamanho do mercado. Vamos agora aos nossos comerciais e voltamos em seguida.